Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho e por outros órgãos da internet, nossos votos de muita paz. Profundamente sensibilizado, reconhecendo não merecer, agradeço a ternura e a bondade para com o velho trabalhador. Nas tradições de Israel, consta que havia dois grandes sábios, 100 anos antes de Jesus. Certo dia, um jovem acercou-se do primeiro e perguntou-lhe: eu gostaria tanto de conhecer as tradições dos livros sagrados. Porém, como meu tempo é muito curto, eu dedicaria o espaço de tempo em que pudesse ficar de pé no sopé. O sábio Rabi meditou e respondeu sorrindo ao jovem: mas, para que eu pudesse explicar-lhe os livros sagrados, eu necessitaria da minha vida, da sua vida e da vida do tempo, para que você pudesse penetrar na beleza da imortalidade. O jovem sorriu, agradeceu e foi adiante. Procurou outro mestre de nome Hilel, e acercando-se do sábio, fez-lhe a mesma proposta. Eu sei, e todos me dizem que a vida é indestrutível, mas eu gostaria que você me ensinasse tudo aquilo que existe nos livros sagrados da nossa tradição. Porém, no tempo breve de que eu disponho, enquanto eu ficar de pé no sopé. Hilel sorriu. E olhando aquele jovem, que já era o futuro que havia chegado, pediu-lhe para que tomasse a postura. E o jovem ergueu uma perna e, com grande expectativa, aguardou a revelação. Hilel disse-lhe: ama, e silenciou. E o jovem perguntou: mas só isso? Só isso? Mas tudo aquilo que tem nos livros? Tudo aquilo é explicação disso. Quem ama já não necessita. Mas quem não ama necessita de palavras, de argumentos e de repetidas lições. Mais tarde, 100 anos, uma estrela polar desceu à Terra para dizer que o amor é o eterno sol que brilha interiormente nas almas, porque ele vem diretamente do Criador, do cosmo e da vida. Esse homem incomparável, Jesus, foi muito além das palavras. O apóstolo João afirma que todos os livros da humanidade seriam insuficientes para conter tudo o que ele falou. E meditando profundamente em 7 décadas de reflexões, esse homem cada vez mais se me avulta no mundo íntimo, não apenas pelo que disse, sobretudo pelo que deixou de dizer. Talvez a palavra mais penetrante em determinadas situações da vida seja o silêncio. Porque a palavra que esclarece, que ilumina, também confunde e atormenta. E não foi por outra razão que a figura incomparável desse Rabi Galileu
permanece ainda hoje desafiando, na orientação de uma das maiores psicanalistas do século passado, a doutora Hannah Wolff. Ela tem a oportunidade de dizer que Jesus não é tão somente o grande homem de Nazaré, mas é o maior psicoterapeuta da humanidade. Enquanto a humanidade procura sanar as consequências da insensatez, Jesus vai ao âmago da questão para impedir que a insensatez apareça no homem. E por isso mesmo, aquela doutrina que antes era parte da teologia universal, abandonou os mistérios e veio brilhar como esta lâmpada da palavra de Marcos, colocada à vista de todos, na condição de ser o propugnador da ética da paz. A sua mensagem é de uma profundidade de natureza terapêutica como jamais se pôde imaginar. E podemos ver esse homem sob os aspectos mais variados, desde o grande governador da Terra, já que ele é o próprio construtor do planeta, até aquele doce amigo das criancinhas, que se preocupava com as aves dos céus e a alvura dos lírios do campo. Ao enviar a sua mensagem na direção do porvir de todos os porvires, ele estabeleceu como de condição sine qua non o verbo amar. Ama, sê tu quem ama, sê tu aquele que perdoa, sê tu aquele que olvida o mal para pensar somente no bem. E é exatamente esse amor que Spinoza, o extraordinário filósofo holandês, havia estabelecido na sua propositura judaica, mais tarde cristã e depois liberal, porque foi rejeitado por todas as igrejas, que a ética mais profunda que existe é a do verbo amar. Quando Allan Kardec estabeleceu a caridade como a base da plenitude da criatura humana, demonstrando que somente através da caridade o indivíduo atinge o estado luminoso, ele se salva das suas próprias paixões, ele atinge o estado de individuação, estabeleceu que essa caridade é o amor na sua mais elevada manifestação. Por isso rogo escusas por não filosofar. Na abençoada tarde de hoje, ouvimos páginas enriquecedoras de beleza filosófica. Páginas arrancadas da sabedoria do tempo, na área da psicologia, na área da sociologia e, sobretudo, do pensamento de libertação das nossas mazelas. Pedirei licença para contar uma história de amor. Dessas histórias que marcam a alma da gente com ferro em brasa da realidade. Ela era tão pobre, vivia num dos recantos mais miseráveis da cidade do Salvador, na Bahia. Quando eu a conheci, era muito jovem, e ela, uma senhora madura, afrodescendente, ela procurava compreender a dificuldade que experimentava na segregação racial disfarçada. E em nossa casa, que ela frequentava, parecia uma sombra que caminhava na escuridão da sombra. Foi numa noite inesquecível para mim.
enquanto havíamos diminuído as luzes para poder realizar a terapia vibratória do passe, nessa aplicação da bioenergia, que eu vi descer do alto o spotlight, jogando uma luz surferina em alguém na sala em parcial escuridão. Aquela claridade parecia também trazer uma suave musicalidade de regiões muito distantes da Terra. Aquela sala em silêncio profundo, na qual se escutava o pulsar dos corações. Aquela luz poderosa, de tal maneira me chamou a atenção, que eu não pude sopitar a curiosidade de observar sobre quem descia o favor divino. E pude vê-la na multidão de aproximadamente 990 pessoas que constituem o auditório da nossa casa. Ali estava ela, modesta, concentrada, banhada da claridade espiritual, mas também exteriorizando uma suave claridade interior. Tomado por uma emoção muito grande, aguardei terminar a reunião e chamei-a. Acercou-se-me e pedi-lhe que esperasse um pouco, porque desejava falar-lhe em particular. E quando as demais pessoas saíram, sentei-me e narrei-lhe o que havia visto. E perguntei-lhe há quanto tempo frequentava a nossa casa. E ela disse que a frequentava fazia já alguns meses. Havia experimentado uma enfermidade cruel. E depois de tentar a cura dentro da medicina oficial, alguém recomendara que procurasse a terapia dos passes para ter as suas aflições diminuídas. Porque era uma trabalhadora braçal, encarregada de lavar a roupa das pessoas ricas e entregá-las, veio numa tarde de domingo, quando dedicávamos algumas horas ao atendimento das pessoas mais pobres do nosso bairro. Ela recebeu a transmissão das energias como alguém que pode experimentar o pábulo divino. E suavemente, as dores que a excruciavam foram desaparecendo, foram transformando em alegria de viver e dando-lhe forças para poder continuar a sua trajetória na Terra. E nunca mais deixou de vir ouvir a palavra dúlcida do Evangelho de Jesus. Fascinava o sermão da montanha, aquela sinfonia especial, quando repetia bem-aventurados os pobres em espírito, ou aqueles que têm sede de paz, quando as bem-aventuranças desciam ao coração dos humildes, dos perseguidos e dos infelizes. Ela, no silêncio da sala, vertia lágrimas e orava a Jesus. O Espiritismo caiu-lhe no espírito como sendo um orvalho divino sobre terra ressequida e malsinada. Por isso frequentava, mas não desejava perturbar a ninguém. Vinha cedo e logo saía, porque morava numa região muito perigosa, nos alagados, na região dos pântanos da cidade do Salvador. Tornamo-nos amigos. O seu semblante sereno ocultava uma paz difícil de se ver nas pessoas comuns. E foi dessa forma que eu a elegi como sendo amiga do meu coração. Passaram-se os anos, muitos anos, e certo dia, pela madrugada, bateram a porta de nosso lar, numa região próxima de sua morada. Era alguém que nos vinha pedir para visitá-la, porque estava despedindo-se do corpo. Vítima da tuberculose pulmonar, ela desejava falar-nos pela última vez no corpo físico. De imediato,
rompemos a noite fria e demandamos a região dos pântanos desagradáveis e pútridos da cidade famosa. Caminhamos pelas pontes penseis, pelas tábuas mal colocadas sobre o pântano putrefato e no barraco trabalhado nas mãos do sofrimento e da dor, podíamos perceber a lamparina acesa que dizia haver luz naquele látego de sofrimentos e angústias. Ela estava sós, respirava com muita dificuldade e, fazendo esforço quase sobre-humano, encostou-se no almofadão da cama de tábuas humildes e me disse: "Oh, eu não desejava morrer sem me despedir do meu irmão." Olhei-a, ela estava mais bela do que nunca, porque estava com o anjo da morte abraçando-a na preparação do grande voo. De quando em quando tossia, e um filete de sangue escorria-lhe pela boca retorcida pelo sofrimento. Então ela disse: "Irmão Divaldo, os católicos têm o hábito de confessar-se para receber o perdão de Deus através do seu pastor. Mas nós aprendemos no Espiritismo a confessar-nos com Deus, e eu já o fiz. Mas gostaria de dizer-lhe algumas palavras, porque tenho um grande pedido a lhe fazer." Eu estava por demais comovido e procurava fotografar cada palavra, cada respiração, cada hausto de dor daquele semblante macerado em que o anjo da morte desenhava a asfixia, mas também o sorriso de libertação. E ela me contou a sua história, que nunca me havia falado. Havia nascido no lar muito modesto. A sua avó havia sido escrava. E a sua mãe, quando ela nasceu, abandonou-a no lugar qualquer. Ela cresceu espontânea como o lírio do campo e se tornou uma mulher à cobiça dos leões devastadores e das serpentes destruidoras. E um dia foi violentada brutalmente, e jamais pôde esquecer. Porque depois da violência de que foi objeto, ela sentiu a presença da vida no seu ventre, e naturalmente todos recomendaram-lhe o aborto, criminoso e perverso, ao qual ela se recusou. Apesar de aparentemente ter o direito de matar, porque não desejara ser mãe, nem sequer permitira-se a alegria do primeiro convívio sexual, ela se recusou a matar e procurou ajuda aqui e ali, não tendo tido a oportunidade sequer de encontrar uma vaga na maternidade Nita Costa, que na época era a única de Salvador. Deu à luz com uma aparadeira ali mesmo naquele barraco. E era um varão, era uma criança do sexo masculino. Ela olhou aqueles olhos penetrantes e sentiu uma ternura que somente o amor de Deus pode explicar. Acarinhou e beijou aquele corpo negro, pequenino, e jurou que dele fazia um cidadão. Ainda o preconceito, mesmo na cidade do Salvador, a cidade mais morena do Brasil, era compreensível e natural. E ela lutou. Lutou na profissão humilde de lavadeira do recanto da Lagoa do Abaeté, que hoje constituiu uma verdadeira organização dessas mulheres heróicas. E quando o menino alcançou a idade própria para frequentar a escola, ela colocou diante da possibilidade do conhecimento. Ela era analfabeta,
mas havia aprendido a ler a linguagem dos corações. Aplicava passes e as suas mãos despediam chispas de luz, especializando-se em atender cânceres, quando eles afloravam na pele e se transformavam em pústulas. Ou ranceníase, que muitas vezes dilacerava os corpos que nós ambos visitávamos no hospital da cidade. E assim a vida exigiu que ela colocasse numa escola particular, porque no bairro não havia nenhuma escola pública. E ela redobrou os esforços. E o filhinho se tornou um verdadeiro Apolo negro da sabedoria popular. Ao terminar a fase fundamental, ele disse: mamãe, eu gostaria tanto de ser médico. Não sei por que eu nasci para ser médico. E ela, sorrindo, contando com as suas próprias necessidades, acarinhou o filho no momento de ninar e se disse a si mesmo: tu o serás. Eu venderei a minha alma ao amor para de te fazer um apóstolo da saúde dos miseráveis como nós. E começou a fazer acarajé, que é um alimento africano que caracteriza a mentalidade baiana. Durante as tardes, ia vendê-lo na cidade, às portas do grande elevador que liga a alta à cidade baixa. E à noite trabalhava na sua velha tradição de lavar roupas, de enxugá-las ao sol e ao vento da Bahia e entregá-las recebendo uma modesta remuneração. E o filho fez aquele curso intermediário na época chamado científico. Chegou o momento do vestibular e, não podendo pagar nenhuma lição adicional, o filhinho devotou-se a estudar dia e noite, à luz de lamparina e vela, naquele lugar de putrefação, onde mais de 100 mil pessoas ainda hoje expungem os sofrimentos nas provações e nas expiações dolorosas. E nunca, dizia ela, entre uma crise e outra de hemoptise, e nunca ela esperou que ele pudesse entrar na faculdade de medicina, a primeira do Brasil e considerada a mais famosa do século passado. Até o dia que ele chegou e disse: mamãe, eu passei no vestibular. Para dar uma ideia, eram aproximadamente 2.000 candidatos para 20 vagas. E as dificuldades eram quase insuperáveis. Ela lhe havia ensinado as primeiras letras do amor a Deus, mas ele era resistente à certeza da imortalidade. Ela lhe falava sobre Allan Kardec, na sua linguagem modesta. Ele sorria, meneava a cabeça e dizia: mamãe, é porque você é analfabeta. A morte ceifa a vida. Eu tenho aprendido com os meus professores que a morte é a libertação, mas é também o aniquilamento. E ela vertia um pranto íntimo por seu filho ser tão bom, tão gentil, tão afável, mas absolutamente ateu. Havia nele qualquer coisa que não funcionava bem, mas o seu amor haveria de superar a situação lamentável. E ele começou a frequentar a universidade. Ela era tão famosa na sua arte que se especializara em lavar e passar a ferro ternos brancos. Era o período das roupas de linho branco no país, especialmente nos climas quentes, como nestas cidades aqui do Brasil Central e no Nordeste brasileiro. E ela então vestia-o com o melhor tecido de linho que era importado da Bélgica. E era um paradoxo. Ele, muito afrodescendente, naquela roupa de vinho passada com parmacete que brilhava, e logo adquiriu no bullying dos colegas um apelido: Mosca
caída no leite. Porque era a cabeça negra, a roupa branca, as negras mãos. Mas ele aceitava muito bem. E ela era feliz. Mas agora estava morrendo. E então ela disse: nunca tive coragem de contar ao meu irmão que eu tinha um filho. E isso passaram-se 20 e tantos anos de nossa amizade. Eu estava surpreso e, ao mesmo tempo, não podia entender qual era o seu pedido. Mas ela lentamente, com as pausas dolorosas e o vômito de sangue, foi narrando enquanto a madrugada ia atingindo de claridade a noite densa. Então, irmão Divaldo, certo dia, eu estava vendendo o acarajé, quando chegou um médico e disse: senhora, as suas mãos são abençoadas. Você faz o melhor acarajé da cidade. E eu tenho um fascínio por esse doce africano, que é mais do que um doce. É salgado, mas ele traz o canto doloroso do escravo de Angola. Então, eu gostaria de parabenizá-la, porque eu saio da faculdade e desço o elevador para comprar em sua mão, praticamente todas as tardes. Eu sou professor de medicina. Então brilhou-me uma luz estranha e peregrina. E eu disse: o doutor é então professor da universidade? Sim, minha senhora. Eu ensino propedêutica. Sou também professor. E ele me disse tantas palavras que eu não sabia o que era, irmão Divaldo. Eu sorri e balancei a cabeça. Somente podia dizer: mas doutor, é possível ser tudo isso? Sim, o conhecimento é a divina arte da sabedoria. Era um homem simpático. Então, me veio uma coisa que fez brilhar na minha mente um pedido. O meu Mosca no Leite era seu aluno. E eu lhe perguntei: o senhor conhece por acaso o menino negro que os colegas chamam Mosca no Leite? É meu aluno de anatomia comparada. E é um menino inteligente. Então eu sorri e quis dizer que era meu filho. Mas eu fiquei com vergonha de que meu filho tivesse vergonha, que a sua mãe era uma vendedora ambulante, era uma mulher qualquer. Então eu não disse. Eu disse: doutor, eu queria lhe fazer um pedido. Já que o senhor gosta do meu acarajé, poderíamos negociar. Esse menino é meu afilhado, porque nas tradições negras da Bahia, além do batismo convencional, em que se elegem os padrinhos, os segundos pais, para quando os genitores morrerem, eles darem continuação educacional, existe também a tradição nagô, das madrinhas de toalha. Aquelas mulheres que vêm com uma toalha rendada e que envolvem o recém-batizado em ternura e se tornam a sua mãe fraternal quando todas as dificuldades são impostas pelo caminho. E eu sou mãe dele, eu sou madrinha de toalha. Eu queria pedir: doutor, será que o senhor não podia colocar o meu filho para lhe ajudar na clínica? O sonho dele é medicina e eu gostaria tanto de ajudar, mas eu não posso. Ele olhou e disse: muito bem, eu poderei. A senhora disse que era um negócio. Qual é o negócio? Eu lhe daria acarajé de graça. Todo dia. Será um negócio. Pois não, fechado o negócio. Eu, então, comprarei um e ganharei o meu grátis. Foi assim, irmão Divaldo. Meu filho foi trabalhar com o doutor. E chegou o ano da formatura. E eu comecei a me preparar, comprar o anel, porque o anel de formatura era muito importante. Era um anel de esmeralda. O de advogado era um rubi vermelho. O de datilografia, sim, também havia anel de datilografia. Era um anel de pedra semi-preciosa. Eu também comprei um para mim, quando me formei em datilógrafo. Mas então, ela tossiu muito. Eu a ergui suavemente, encostei-lhe a cabeça no meu ombro, e ele viu o suor frio, álgido.
a cabeça molhada, o suor abundante e frio. Eu já senti a morte de alguém. Aí eu a abracei e disse: não fale mais, tenho que lhe fazer o pedido. Recostei-a, ambos ficamos com sangue. O sangue é a vida. E ela me contou: eu comprei a prestação anel para meu filho. Por 10 meses, fui pagando para fazer a surpresa. Ele ia ter o anel que é tão importante. Basta dizer que na solenidade de medicina, depois que se realiza o juramento de Hipócrates, se põe o dedo. E então o reitor da universidade coloca o anel e entrega o diploma. Então eu comecei a imaginar o dia que meu filho fosse receber o diploma. E eu com este cabelo, meu irmão, eu comecei a espichar. Naquele tempo eram 2 placas de ferro colocadas no fogo e com um pouco de banha de suíno espichava o cabelo. Agora não. Agora quem tem cabelo liso bota a placa de ferro para ele ficar assanhado. Tão assanhado, tão assanhado, tão assanhado que está penteado. E foi muito curioso. Foi chegando o tempo. Eu então comprei o vestido de seda lamé vermelho. Fica muito bem no negro. E mandei fazer uma flor amarela para botar aqui no cinto. Ela sorriu pela primeira vez. O cabelo espichado. O vestido vermelho. E o tal do sapato. Eu só usava tamanco. Tamanco aquele holandês, porque ficava chique numa baiana de saia rendada. Mas aí eu comprei o vestido e 2 pares de sapato. Um para treinar, porque aquele salto é uma punição que Deus colocou embaixo do pé da mulher. E então eu quebrei vários saltos, mas aprendi a andar. E comprei aquele que eu ia usar, atravessar a sala com a minha mosca no leite, botar o anel no dedo e olhar para todos os brancos. Era o primeiro médico negro da turma e dizer que negro também é gente. Irmão Divaldo, como Deus é bom. Não é verdade? Eu não podia falar. Eu estava com a voz estrangulada. Mas então eu pude perceber que aquele spotlight desceu também na madrugada sobre aquele catre. E eu comecei a ouvir uma canção que dizia mais ou menos assim: rasgaram-se os véus da noite, novo dia resplandece, viajor descansa em prece ao lado da própria cruz. No horizonte rebrilha uma aurora matutina, pois que a morte descortina dia novo com Jesus. Era um coral infantil que invadira e que cantava recebendo a alma justa no seu momento de voltar à pátria, de deixar a roupa e voltar à sua realidade. Então, meu irmão, contratei o táxi para nos levar. Na véspera, eu estava naquele pedaço de espelho. Era um pedaço de espelho preso a um dos paus da casa humilde. E eu me penteava, podia ver a porta do quarto. Quando meu Deus, meu filho, lindo, abriu os braços à porta e disse: mamãe, amanhã é o grande dia. Eu sorri, com um pedaço de pente, eu disse: eu sei, meu filho. Mas eu fiquei olhando ele pelo espelho. E ele disse: mamãe, eu tenho 2 pedidos a lhe fazer. Você é a rainha dos anjos. Quando eu vejo você falar de Jesus e de Deus, eu até me comovo, mas não posso acreditar. Porque meu Deus é você, mamãe, que também é o meu anjo. Eu queria lhe pedir uma coisa, mas a minha vida mudou muito. Eu lá,
na clínica do meu mestre, passei a frequentar também o seu lar. E ser aceito pela família. E a sua filha apaixonou-se por mim. Começou a namorar. É uma moça branca de olhos azuis. Será um escândalo na sociedade. Ela, loura, casasse comigo. Mas nós estamos noivos. Eu não quis lhe contar, mamãe, para você não se preocupar. Então eu olhei para o meu filho e perguntei, você é noivo? E você vai casar com ela, branca? Sim, mamãe. E loura. Mas não é muito importante. Eu não ia lhe falar agora. E o pedido que eu lhe vou fazer, o primeiro é este. Amanhã, eu queria lhe pedir para que você não fosse à minha formatura. Irmão Divaldo, ainda agora a voz me falta. Meu filho tinha vergonha de mim. Eu olhei para ele e disse, não se preocupe, meu filho. Eu até lhe agradeço. Eu estava imaginando ter que atravessar aquilo. E você me libera. Muito obrigado. Muito obrigado. Mamãe, você não se importa? Eu sei que você mandou fazer um vestido. Ah, meu filho, fica para outra ocasião. Que bom. E quem vai atravessar a sala? Minha noiva, mamãe, vai ser apresentada à sociedade. A senhora sabe que meu futuro sogro é considerado um mestre. Ele agora é reitor da universidade. E vai ser o momento máximo da nossa vida. E eu não queria que ninguém lhe humilhasse, porque estará ali a melhor sociedade de Salvador. E sabe que as pessoas são impiedosas. Eu queria lhe poupar. Você entende, não é, mamãe? Sim, meu filho. Eu entendo. Eu entendo. E o segundo pedido, meu filho? Mamãe, eu, nesses últimos dias, levei para o meu apartamento, lá na casa do meu futuro sogro, o que eu tinha de melhor. O resto você dá aos pobres, aqui mesmo. E queria dizer que eu não vou voltar mais aqui a este bairro miserável. Não vou voltar, mamãe. Eu tenho vergonha de morar aqui. Você não faz ideia do meu constrangimento. No meio desta gente, mamãe, eu queria também lhe pedir que, se por acaso você adoecer, você não precisa ir ao meu consultório. Eu vou lhe dar o meu cartão com o meu número de telefone. Você me telefona, mamãe, e eu virei cá. Porque o meu consultório, bem, a clínica, o meu sogro passou para mim. E é uma das melhores clínicas da cidade. E você não ficaria à vontade indo lá. Então, eu virei aqui, meu filho, minha mãezinha. Eu olhei para meu filho. E as lágrimas não se negavam a cair. Quanta vergonha ele tinha da minha miséria, da minha dor, da minha pobreza. Eu que o amava tanto. Mas é natural. Ele é meu filho. Ele é tão jovem. Nós aprendemos com a velhice, meu irmão. A velhice ensina. Então eu disse, fique tranquilo. Pobre não tem doença. Pobre só tem duas doenças, meu filho. É bronquite e diarreia. Eu mesmo tenho bronquite. Tenho aquela febrezinha pela manhã, aquela febrezinha à tarde. Então eu tomo chá de sabugueiro. Mamãe, você está... o médico disse que é tuberculose, meu filho. Mamãe, porque você me disse, só agora... Meu filho, eu não queria perturbar você estudando, mas não faz mal. Isso passa. À tarde vem aquela febrícula. Não se preocupe. Sim, me conte mais. Eu não irei não, meu filho. Você acha que eu vou acertar aqueles buraquinhos do telefone? Não. Eu irei aqui no posto de saúde. O que é mais, meu filho? Mamãe, não sei. Eu abri a gaveta, tirei o estojo de veludo e disse, o último presente de sua mãe. Desculpe se não é o anel que você merece. Ele abriu e ficou deslumbrado.
mamãe, como você pôde comprar? 10 meses, meu filho. Eu gostaria que você tivesse um dos melhores anéis. Ele então se dobrou, mas não me beijou no rosto. Ele beijou na cabeça. Ele tinha talvez asco do meu rosto. Aqueles que têm asco, não nos beijam, irmão de falta. Não nos beijam. E me disse até logo. E nunca mais eu vi meu filho. Aquele baú tem os recortes de jornal. Ele é famoso. E me disse o nome dele. Eu tive um choque, eu conhecia. Era realmente muito famoso. Ela disse, abra-lhe o baú. Estavam os recortes que os amigos traziam, que ela ouvia falar das revistas. Estava ali tudo guardado. Então ela começou, irmão Divaldo, ele vai saber da minha morte, porque os vizinhos vão contar. E ele vai saber que o irmão esteve aqui. Ele sabe que eu sou como sua mãe. E ele vai querer saber o que é que nós conversamos. O meu pedido, diga, meu filho, que eu amei até a hora da morte. E vou amar depois que morrer. Não existe morte. E essa luz que é o Espiritismo não pode ficar embaixo do alqueire, tem que ficar no velador, com a lanterna. O irmão, diga que eu amo. Diga que eu amo. E se ele perguntar se eu tinha alguma mágoa, diga que não. Como é que eu posso ter mágoa de meu filho? Ai, os olhos ficaram parados. Ela parou a respiração e a cabeça tombou. Teve então as grandes convulsões, estava afogada do sangue. Eram 5 horas da manhã. Eu bati na porta de um outro casebre. Tiramos o cadáver, colocamos embaixo de uma mangueira e tocamos fogo no casebre, para evitar qualquer contágio. Sepultamos-la no cemitério dos pobres, chamado Baixa de Quintas. Mas sepultamos com dignidade. Levamos um buquê de rosas e levamos os seus irmãos de fé espírita, aqueles que não têm vergonha da verdade e que não escondem a luz, porque ela deve brilhar. Passaram-se os dias. Nessa época, eu atendia as pessoas que faziam uma fila, ou sentavam-se, eu ficava em pé, e de uma a uma vinha. Ficávamos até a madrugada, naquelas noites memoráveis do atendimento fraterno, quando ainda não havia o recurso da técnica psicológica de hoje. E numa daquelas noites, talvez 3 semanas depois, eu vi o médico, e me lembrei dela se ultimando, o olhar esgazeado, o sangue asfixiando-a. Eu amo meu filho. Chegou no momento, e ele disse, Edivaldo, eu sou o doutor fulano de tal. Pois não. Eu ouvi contar que o senhor esteve lá nos alagados do Uruguai e atendeu a uma senhora afrodescendente e passou praticamente a noite com ela. Tem fundamento? E eu digo, olha, eu costumo ir muito lá no bairro, porque lá está o nosso material humano, onde nós fazemos a fraternidade. Eu sempre vou. Não, é coisa recente. Uma tuberculose. Eu digo, sim. Eu estive realmente na casa de uma tuberculose. Muito minha amiga, que frequentava aqui o centro. Eu disse, pois é. Eu soube que ela conversou muito com o senhor. Eu disse, coisas de última hora. Eu vim aqui lhe fazer um pedido. O senhor poderia me dizer o que é que ela lhe falou? Eu digo, doutor, não falou nada de importância. E eu gostaria de saber se o senhor tem algum parentesco com ela. Não tenho. É que amigos me falaram e eu a conhecia também.
Eu a conhecia, ela era vendedora de acarajé, pois não? Eu digo, pois sim, era vendedora de acarajé. Eu tenho um interesse particular na história da vida desta mulher. Eu sou antropólogo, estou fazendo o levantamento dos escravos na Bahia, e nós aqui tivemos o maior contingente. O senhor sabia que vieram 12 milhões de negros do oeste da África para cá? Eu digo, não sabe, 12 milhões. E que os 2 maiores portos foram o Porto de Galinhas, no Recife, e aqui a Baía de Todos os Santos. Eu digo, muito obrigado pela informação. Pois é, e ela me é muito peculiar, porque ela era portadora do crânio lombrosiano. Eu digo, o crânio lombrosiano. E o que é o crânio lombrosiano? Ele me explicou, eu sabia mais ou menos. Eu digo, Lombroso, pai. É. E ele explicou, muito complicado. E eu ouvi, pois é, eu tenho um interesse especial com ela. Por isso eu gostaria de saber, para fazer uma análise. Eu digo, mas o que ela me falou não tem nada a ver com antropologia. Eu acho que ela nem sabe essa palavra, eu também quase nem sei, quanto mais ela. Mas, pois não, o senhor não tem parentesco nenhum. Não tenho, senhor Divaldo. Então, eu lhe peço licença, mas eu não vou lhe dizer. Ela não falou nada de especial. Mas, senhor Divaldo, eu sou estudioso. Eu digo, mas eu sou um confidente. O senhor é médico e o senhor tem uma ética. O senhor não fala dos problemas dos seus pacientes com ninguém. Sim, por causa da ética de Hipócrates. E eu digo, eu também não falo por causa da ética de Allan Kardec. Ele nos dá dignidade, a gente não pode ficar falando. Mas ele falou coisas especiais. Sabe como é na hora da morte? Falou muitas coisas especiais. E eu disse comigo, vou provocar a curiosidade dele. Coisas íntimas, não sabe? Mas que não tem nenhuma importância para o senhor, que não era da família. Mas, senhor Divaldo, o senhor não irá me contar? Eu digo, não vou. Mas, e a fraternidade? Eu digo, a fraternidade me impõe respeitar a memória dela. Porque nós fomos amigos mais de 20 anos. E ela me confiou segredos do coração de mulher. E não me pediu para andar dizendo, nem triboteando aí. Ele disse, mas, senhor Divaldo, o senhor não podia dar uma ideia? Eu digo, não posso, infelizmente. Olha, o senhor vai se arrepender. Eu digo, não vou não, porque eu nunca precisei do senhor. O senhor também nunca precisou de mim. Continuamos 0 a 0, não é, doutor? E aí ele saiu pisando forte, vestido de branco. E eu disse, lá vai a mosca, caída no mel. Agora é o mel, porque já era um leite mais bem batido, mais trabalhado, muito elegante. E eu disse comigo, ele vai voltar. Continuei a trajetória e daí há 2 semanas que eu levantei a cabeça, Mosquinha estava lá. Eu disse, é hoje. E me preparei. Ele ficava sempre para o fim. No fim, já madrugada, ele chegou e disse, senhor Divaldo, o senhor lembra de mim? Doutor, o senhor é uma pessoa inesquecível. Como eu poderia esquecer? Ele disse, pois é, senhor Divaldo, eu gostaria tanto de saber o que é que aquela senhora lhe disse. Eu digo, eu não vejo por quê. O senhor é algum parente dela? Não. Está encerrado o assunto. Ele disse, e se eu for? Eu digo, depende. O senhor pode ser primo em 3º grau, não é nada. Agora, se o senhor for filho, se o senhor for neto, aí já melhora muito. Seu Divaldo, se por uma hipótese absurda, eu lhe dissesse que sou filho dela, que não sou, eu digo, ficou do 0. Ele disse, Divaldo, então aí eu a vi entrar. Ele entrou sorrindo como a fada. Aquelas fadas de Walt Disney, aquele vestido de caça de luzes, aquele olhar transparente e doce, vestida à moda irlandesa, com aquela gola dobrada, enrolada, aureolada de uma peregrina luz, mas o rosto era o mesmo. Ela chegou e me disse, aí está meu filho, seu Divaldo. E eu disse mentalmente, se ele não me disser que é seu filho, eu não digo o que a senhora me falou. Ela sorriu. E então Mosquinha me olhou e disse, seu Divaldo, mas eu vou lhe confiar um segredo. Eu disse, pois não, eu sou filho dela. Eu digo, filho carnal?
bacana. Eu digo, ela me disse realmente que tinha tido um filho, a quem amou com as veras do coração. E então eu entrei na faixa psíquica dela. E uma onda de ternura me invadiu por aquele homem frio, indiferente e pedante. E eu senti nele uma criança. E eu lhe disse com a voz embargada, que era a voz de sua mãe. Ela me disse que o amou até o momento final. A última palavra que saiu dos seus lábios foi: meu filho. E ela me pediu para lhe dizer isto. Mas, seu Divaldo, ela contou alguma coisa especial? Pediu que, se algum dia o senhor ou alguém me procurasse, que eu dissesse que ela amou muito ao filho. Viveu na memória do filho. E como eu sou espírita e sou médium, quero lhe dizer que ela está aqui comigo, confirmando que tem um amor profundo pelo Senhor. Nunca deixou de o amar. Então aquele homem pôs a mão no meu ombro, mais alto do que eu, e com a voz embargada me disse: eu sou um miserável. Eu tinha vergonha de minha mãe, tenho vergonha da minha epiderme. Será que Deus, o seu Deus, me perdoa? Eu disse: doutor, o nosso Deus não lhe vai perdoar, porque o nosso Deus ama. O perdão faz pressupor a mágoa antes, mas Deus não tem nenhuma mágoa do Senhor. Deus nos ama. Então Ele simplesmente abre a porta do coração. Então Ele pegou as minhas duas mãos e disse: ensine-me a amar a Deus como uma mãe tentou. Desde que ela morreu, eu perdi a paz, porque eu sou uma das coisas piores do mundo. Eu sou um filho ingrato. Eu disse: não, o senhor é apenas um filho inexperiente. Eu também sou filho. Eu sei como essa trajetória da vida é longa. E ele voltou. E ele me perguntou: como é que eu me posso reabilitar? Construindo no terreno da casa de sua mãe, em que o senhor nasceu, um pequeno laboratório para os pobres do bairro. E uma vez por semana o senhor vai atender, em homenagem a ele. Ele apresentou minha esposa, uma mulher admirável, superior a qualquer contingência. Então ele abriu um ambulatório pequeno no bairro. Veio trabalhar em nosso ambulatório para entender os infelizes do nosso bairro, que é um bairro cujas adjacências têm 400.000 pessoas. E o nosso posto médico, aberto à dor, sem que nós perguntemos de onde se vem, o que deseja. Porque ali não se pergunta o que se quer, mas sempre temos o que dar, em nome da luz que está no velador. Essa é a história da Mãe Negra. Mas a vida é muito peculiar. E quando eu era funcionário público, eu trabalhava o expediente das 11 às 18 horas. E às 15 horas havia o momento do lanche. Nós saíamos para tomar um ar, para a merenda. E como a nossa repartição ficava na rua mais elegante da cidade, a Rua Chile, eu sempre caminhava um pouco, olhar as vitrines, fazer uma merenda. E um dia, eu estava caminhando lentamente quando ia alguém à minha frente, e eu vi que a pessoa titubeou, balançou, eu avancei e a pessoa caiu. Eu segurei. A pessoa desmaiou nos meus braços, eu me encostei à parede, e a pessoa arriou. Uma pessoa, quando perde o controle, pesa mais do que normalmente. Derreou e ambos ficamos parados ao chão. Ele tinha tido uma síncope. Então eu fiquei aturdido e passou um táxi, eu pedi para parar. Falei com o chofer desceu, colocamos no automóvel e eu disse: para o primeiro hospital, com pressa e cuidado.
O chofer, muito baiano, disse: se é com pressa, não tem cuidado. Se é com cuidado, não tem pressa. Eu digo: com pressa e cuidado. Abra tudo que for sinal. E olhava para trás, o homem morto. Eu digo: bem. E de repente eu vi um hospital, eu digo: pare ali. Ele parou, eu saltei correndo e fui falar com a atendente. Ela estava lixando as unhas naquela hora. Eu cheguei e disse: senhorita, eu estou trazendo uma pessoa ali no carro que desmaiou. E eu não sei se está vivo ou morto. Você poderia mandar um enfermeiro ver? Ela, com negligência, disse: seu parente? Eu disse: não, não é meu parente. O senhor vai fazer o depósito, porque aqui para morrer no hospital, primeiro tem que pagar, morre depois. Eu digo: não, eu nem sabia, só quero saber se já morreu ou se não morreu, porque se morreu, eu vou levar para o Nina Rodrigues para uma necrópsia, e se não morreu, aqui é o hospital. Ela, bem diferente, disse: o senhor se meteu numa, hein? Eu digo: mas minha filha, nunca mais se meta nessa, quando vem cair, salte por cima. Não é seu parente, não é nada, vai se meter nisso. Eu disse: mas não é possível que uma moça tão bonita possa ser tão cínica. Eu não posso acreditar. E ela disse: mas a vida é assim, é cada um por si. Mas neste momento, eu vi entrar um cavalheiro, delgado, respeitável, e ela escondeu a lixa, não tinha ninguém, aí apareceu um funcionário, apareceu outro. O poder é uma coisa notável. Aí eu vi que o homem era poderoso, aí eu apareci também, corri e disse assim: o doutor é... Sim, o diretor do hospital. Eu digo: ai, doutor, eu estou com uma pessoa morrendo ali no carro, caiu na rua, assim, junto de mim, eu peguei e trouxe. Eu pedi ali a funcionária para me dar alguém, ele bateu palmas, mas saiu tanta gente das salas, eu não sei se estavam desencarnados ou encarnados, mas foi aquele corre, aí já apareceram com a maca. Eu desci a escada correndo, e o médico, rápido, desceu, disse: é uma parada cardíaca, e já botou na máquina, e subiu com a maca. Venha também, eu também subi, não entendi nada, mas eu subi. Ele disse: espere-me aqui. Eu fiquei, e levaram para lá. Uns 20 minutos depois, ele veio e disse assim: ele voltou à lucidez, sem nenhuma sequela cerebral. Ele teve um vágado, teve outro, mas não teve anóxia cerebral. Olha, ele quer lhe conhecer. Ele perguntou: o que eu trouxe ao hospital? Eu digo: não, senhor, eu não tenho tempo, eu vou voltar para o trabalho. Ele disse: não, mas ele quer lhe conhecer. Eu digo: faça favor, eu não quero conhecê-lo, eu não quero mesmo. Ele disse: mas seu nome? Eu disse: Divaldo Franco. Ele disse: mas seu Divaldo, ele quer lhe conhecer para agradecer. Eu digo: mas não precisa, eu não fiz nada, ele caiu, eu estava ali, segurei e trouxe correndo. Eu vou agora ver o táxi, que ele vai pagar mais do que o meu salário, porque a rodinha continuou, né? Eu me esqueci de mandar o homem parar. Aí eu desci correndo, e quando o chofer falou o preço, eu digo: menino, louvado seja Deus. Ele disse: mas quem era o homem? Aí eu contei, o chofer disse: aí o senhor fez por caridade? Disse: caridade. Então, 50% para o senhor, 50% para mim, que eu também gosto de fazer caridade, que eu também sou espírita. E aí o homem quase me doutrinou, eu paguei os 50%. E aí o médico disse: faz favor. Eu disse: olha, eu tenho que voltar para o trabalho. Ele disse: não, antes o senhor entra aqui na minha sala. Entrei na sala, e quando eu entrei na sala, eu vi uma tela em tamanho de adulto. Era a pintura de uma dama, uma mulher linda, de olhos azuis, parecia uma deusa grega saindo do Olimpo. Eu, que gosto de beleza, parei e disse: nossa. Ele disse: minha mãe. Eu digo: mas que mulher linda. Ele disse: o filho não parece nada. Eu digo: parece com a alma dela, porque ele era horrível, coitado. Era linda, não sei porque que mulher linda tem filhos feios, e mulheres feias têm filhos lindos, até a gente duvida, mas a vida é assim. Ele riu e disse: ah, seu Divaldo, eu conheço o senhor de nome. Eu digo: eu também acho que conheço o nome do senhor. Como é mesmo o seu nome? Ele deu o nome, não é que eu conhecia, um homem famoso, um notável tisiologista, e que eu admirava de ouvir falar. Ele disse: minha mãe, seu Divaldo, é uma mulher notável. Minha mãe era alemã.
E ela veio ao Brasil com meu pai depois da Primeira Guerra Mundial. Então, papai morreu e ela ficou. Mas ela teve uma dificuldade imensa de aprender a língua portuguesa. E nós passamos um período muito difícil, de muitos problemas, eu era garoto, e ela foi terminar lavando roupa. Lavando roupa no dique, é uma área em Salvador que nós temos. E ali tem também lavadeiras. E ela ia, e era um encanto, porque ela falava alemão, e as pessoas falavam em português, e sabe como é que é? Mulher é uma coisa curiosa, se entendem. Uma fala um idioma, a outra fala o outro, e se entendem. É uma coisa curiosa, porque mamãe era um anjo, e ela tomava passes, ali mesmo no dia que tem um centro espírita, e ela era espírita. Então ela me conversava muito, e eu cresci, porque o lírio do campo medra no lodaçal. E fui para a universidade. E ela me disse: meu filho, eu lutarei, darei a minha vida e farei de você um cidadão. E fez de mim. Mamãe lutou muito. Na semana da minha formatura, mamãe me disse: no próximo sábado é a sua formatura. E eu notei que ela estava afônica, com uma certa rouquidão. Um tipo de pigarro. Eu achei curioso. Então ela tossiu. E eu vi um filete de sangue no canto da boca. Eu disse: mamãe, abracei-a e auscultei-lhe o pulmão. Lá estava o bacido de Koch, a caverna, o sangue, aquele som característico. Mamãe, meu filho, é bronquite. Há muito tempo. Há muito tempo, mas não é nada, não se preocupe. Você está febril, mamãe. Pela manhã, à tardinha. Eu tive um sonho, meu filho. Eu não vou poder esperar a sua formatura. Seu pai me apareceu. E ele me disse que a minha missão na Terra estava terminada. E que eu devo voltar para casa. Perdoe-me se eu não puder assistir sua formatura. Não, mamãe. Você vai. De qualquer forma, eu levarei você numa maca. Mas você vai ver um momento em que eu vou fazer o juramento. Sou eu quem vai recitar. Você vai. Ela me olhou. Sorriu. E disse: como eu amo você, meu filho. Como eu amo. E não foi a minha formatura. Exatamente na véspera, a tuberculose roubou mamãe. E eu prometi que, enquanto eu vivesse, eu iria estudar o bacilo de Koch. E eu ia visitar os infelizes, os pobres, aqueles que não têm uma alimentação adequada. Porque é a doença da miséria. É a doença de um contágio terrível, mas hoje perfeitamente combatida com ácido isonicotínico. O senhor sabe, não? Eu digo: eu tenho uma ideia. Então veja, hoje eu sou um dos 10 maiores tisiologistas do mundo. E estou no programa para atender a tuberculose na África, na América Latina, com os médicos sem fronteiras, graças a esta mulher, que é minha mãe. E eu sei que o senhor é médium. Ela está aqui. Eu digo: não, senhor, não a vejo, talvez esteja, mas ela deve ter atingido um nível de espiritualidade muito alto. Mas pela pintura, ele disse: esse é de volta. Muito obrigado por ter trazido o paciente. Eu não direi nada a ele. Eu saberei manter o sigilo. Deu-me um abraço. E eu então, que já entendia do amor, dessa arte do amor a que se referia o nosso Dr. Juan Danilo, esse amor que vai pelas fibras da ternura,
que parece ser o ar que respiramos. A mim me parece que se a vida não tiver um sentido de solidariedade, não é vida, é vegetação. Se nós não pudermos realizar o sonho de Gabriela Mistral, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura com o poema Servir, tudo serve. Serve o ar, serve a água, serve o vento, serve a vida. Então nós estamos na terra para servir. E aquele que não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Porque a verdadeira felicidade, escreveu Victor Hugo no seu inolvidável Os Miseráveis. A verdadeira felicidade não consiste em reter, mas em dar. E aquele que nada tem para dar, pode dar-se no silêncio da oração, numa dessas noites de angústia que todos nós passamos, em que a solidão vem com o seu terrível tripóide de amargura e nos faz verter lágrimas que não descem pelos olhos. E nós dizemos: Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver dor, que eu seja saúde. Onde houver amargura, que eu seja esperança. Onde houver desgraça, que eu seja alegria. Onde houver abandono, que eu seja apoio. Onde não houver ninguém, que eu seja o nome do teu nome, tocando docemente os corações. Então o verdadeiro objetivo da vida é amar. É por isso que a doutrina espírita, a segunda volta de Jesus, tem como base essencial o amor. Espíritas, amai-vos. E exatamente ao seu lado instruí-vos, disse-nos um amigo na sua exposição desta tarde. É necessário intelectualizar-se para saber o sentido profundo do amor. Allan Kardec falou que a reencarnação tinha por objetivo intelectualizar a matéria, fazer que essa aglutinação de moléculas, que são a energia condensada, ao desagregar-se, volte à mesma composição do fóton, da integração molecular do átomo. Energia somos, energia condensada, geladas vivemos, para voltar à energia pensante, que é o espírito imortal. Mas é indispensável que, acima de qualquer circunstância, esse amor nos fale ao sentimento, à vida, tornando-nos instrumento da paz. E Léo disse ao jovem: ama. Aí está toda a Bíblia, aí estão os livros sagrados. E a explicação é a teoria. Na hora em que nós descobrirmos que o sentido da nossa vida é amar, as nossas dores se transformarão em verdadeiros veículos de sublimação. Se nos soubermos resignar, mesmo com a alma trespassada de angústia, como aquela angústia da cruz, perdoa-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem, nós poderemos agradecer tudo que Deus nos deu e não sentir falta de nada. Atingiremos este amor de plenitude. E as coisas que nos atormentam, o amor do instinto talvez, esse amor da paixão, que nos degrada, que nos faz sofrer, abrirá espaço a esse amor de plenitude e não sentiremos falta de nada, porque afinal de contas nós temos tudo o de que necessitamos para a plenitude. E ao invés de pedirmos, de reclamarmos, de nos deixarmos abater pela falta, diremos: Senhor,
Eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto na terra os que andam na escuridão, que não podem enxergar, e por eles eu sei que se debatem na solidão, que tropeçam na multidão, mas que depois desta lida na outra vida, eles também contemplarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha audição, pela minha faculdade de ouvir, por oportunidade de sentir, e graças a esta possibilidade, eu encontro na terra os que são surdos e que não podem a música sentir. Eu sei que um dia, depois desta lida noutra vida, a melodia angélica sentir. Muito obrigado pela minha voz, pela voz que ama, pela voz que declama, pela voz que legisla, pela voz que é uma canção. E o teu doce nome repete em sentido oração, pela minha faculdade de falar, pelos que sofrem de afasia, eu quero rogar, porque eu sei que depois desta dor, do teu reino de amor, eles poderão cantar. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de sinfonias, de poesias, de psicografias, de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão, se é uma favela, se é um bangalô, se é um duplex, se é uma vila miséria. O importante é que dentro dele exista a figura de amor, de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de irmão ou de amigo. A presença de alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um gato ou de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para descansar, bem aí reclamarei, porque eu te quero dizer que te amo a ti. Agradeço a ti porque nasci. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Muito obrigado, senhores.